A voz, você sabe que ela é muito marcante e ela tá em grandes momentos da vida de muita gente. Qual que é o momento que as pessoas mais falam pra você do tipo, cara... Olha, Romarinho, hoje não, hoje sim. Eu parei o carro aqui. Aliás, difícil parar o carro. Difícil. Aqui é difícil. Difícil. Hoje não. E não parou aí na eu parte de moro baixo, aqui não, há né? muito tempo. Eu conheço aqui. Tem um babom ali na esquina. Tem. Lá não vamos fazer propaganda. Pode fazer o que você quiser. Canto Madalena ali Aí na pronto, esquina. Canto bom. Madalena, vamos encontrar Kleber É Machado bom. lá. Não, faz tomando tempo que eu não vou. Aqui mas a rua eu conheço de muito tempo, porque eu moro aqui na Vila Madalena há 200 anos. Mas, pô, é difícil parar o carro. Mas a hora que eu parei o carro um pouco mais longe e vim a pé aqui. Aí eu passei para os caras, tem uns caras que vendem arte na rua ali, né? Sim. E o cara falou, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim. Eu falei, talvez. E vim embora. Puta, que chato que é. Não, é melhor do que nada, pô. É melhor do que nada, mas... É melhor do que o cara não saber quem você é. Esse papo de que assim, pô, o cara entra num restaurante, todo mundo vem falar com o cara. Pô, ainda bem, pô. Sei, Imagina, você entrar e ninguém saber nem quem você é. Concordo. Trabalhando nisso. É que hoje não, hoje sim ele virou um meme que eu falei que eu não ia comentar sobre isso. Mas eu digo assim, tem alguma narração que você... O do Olha o Romarinho, por exemplo... Esse é Olha o Romarinho, os caras falam pra por mim. causa da conquista que foi do um Corinthians. gol importante e tal. E o jeito que foi sem querer, mas saiu. Mas tem uma coisa mais, corintianos valorizam mais, o palmeirense, Não, o o São corintiano é o Olha o Romarinho. Não tem dúvida. Mais do que os gols do Emerson na final. Os caras, Jura? porra, mas muito mais. Ninguém fala dos gols do Emerson no segundo jogo, que Sim. o Corinthians ganhou de 2-0. Sim. Mas assim, depende. O cara do São Paulo vai lembrar do gol do Rogério, o 100º gol. O cara do Palmeiras, do Praz, se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão e o Palmeiras ganha a Copa do Brasil. São umas coisas que eu nunca... Santos? Meu Santos. Os caras do Santos falam muito do Neymar, do gol da Libertadores, a final da Libertadores, né? Aquele é maravilhoso. Que é um gol bem narrado. Sim. Eu narrei bem o gol. A evolução da jogada. Porque pra gente, o que é narrar bem um lance? Pô, é você conseguir pegar As nuances. todas as ações do lance e você ir crescendo, você talvez antecipar. E aquele gol, eu acho que eu faço isso. Eu não vou lembrar, mas o Arouca pega a bola, dá no Ganso, o Ganso devolve no Arouca e eu começo, Arouca, joga no Ganso, você, o Neymar tá aberto, se o Neymar tocar de primeira pode ser o gol, o Neymar toca de primeira e sai o gol. Aí é legal. Porque é quase como se você estivesse adiantando o que pode acontecer. Que é uma coisa na televisão difícil de você fazer e ao mesmo tempo é um exercício constante, né? Porque assim, se eu fizer um jogo na televisão e ficar o tempo todo só falando o nome dos caras... É chato. É amassante. Por isso que eu tava querendo entender o que Mas se eu não falar o nome de ninguém, é irritante. É a falta de informação. Não, é irritante. O cara, em casa, eu tenho um amigo já mais de 70 anos, jogou bola, foi quase profissional e tal. E ele fala pra mim, fala o nome dos caras, eu não sei o nome dos caras, fala o nome dos caras. Entendeu? Então você tem que falar. E que truque você usa? Você acaba conhecendo. Mas já usou o truque assim do tipo, puta, camisa 5, entrou agora, não consegui ler. Lá vem ele o camisa 5, ou volante, você usa Não, até... é difícil você não saber quem entrou. Pô, mas os caras são tudo parecidos às vezes. Não, mas é que eu, por exemplo, não sei se são todos, eu sou incapaz de ir para um jogo se eu não tiver todos os reservas e os números deles aqui comigo. Tá. Então eu tenho o time titular e os reservas. Porque se o repórter quebrar o microfone e aparecer na imagem que está entrando o número 5, eu tenho que saber quem é o número 5. Isso tudo bem, né? Mas o 5 tá pegando a bola aqui e você não viu a camisa dele. Não, aí você não fala o nome de ninguém, você não vai falar o número 5, você não vai falar nada. Posicionamento. Não, primeiro é isso, você guarda mais ou menos o posicionamento dos caras. Segundo, você guarda que o cara tem uma pulseirinha, que o cara tem a chuteira branca, o outro tem a chuteira preta. Aí tem um dia que os dois caras têm cabelo loiro, Chuteira pulseirinha branca e chuteira verde. Você fala, puta. Na verdade, as chuteiras coloridas melhorou o trabalho de vocês, né? Quando eles não estão todos com a mesma chuteira. Sim. Podiam ser 11 chuteiras Puta, diferentes. aquela época que a seleção 11 brasileira, coisas. todo mundo raspou o cabelo, foi horrível pra vocês. Não, Lembra aquela... raspa o cabelo, pinta de loiro. É que tem jogo que não tem como você errar. Você erra, mas assim... Não, eu uma vez chamei o goleiro Ronaldo de Viola. Você acha que eu confundi o Ronaldo com o Viola? Não, mas o que aconteceu? Subconsciente, eu nem percebi. Porra, o cara... Era um jogo de manhã e o Corinthians estava jogando de manhã e teve um lance do ataque do adversário e o Bandeirinha não deu impedimento. E o Ronaldo, goleiro, começou a reclamar com o Bandeira. Pô, tá impedindo, não vai levantar?
jogo de manhã, tá dormindo? Ele fazia, tá dormindo? E eu falava assim, porra, o Viola tá reclamando com o Bandeira, falando que o Bandeira tá dormindo. Entendi. E os caras... Viola no gol? E o cara falava assim, onde você tá vendo isso? Eu falava, pô, do que eles estão falando? Aí quando acabou o jogo, o cara falou, pô, você falou que o Viola tava reclamando, nós ficamos procurando o Viola tava quieto. Eu falei, que Viola? Ele falou, você falou Viola. Não, Ronaldo. Não, você falou Viola. Eu nem percebi. Porque a cabeça tava no Viola, que você tava falando do sei lá, por atacante, quê? Pô, você tem irmão? Tenho irmã. Como é que ela chama? Renata. Vai dizer que a tua mãe nunca te chamou de Renata. Já aconteceu. É. Sim. Né? É aquela coisa subconsciente. Ela não confundiu você com a Renata. Não, mas ficou ali na... Pô, né? Sim. Então, às vezes, você confunde. Quer dizer, o Fernando Diniz está atrapalhando o trabalho de vocês, porque ele fica mudando o jogador de posição toda hora. Eu acho ele bom, cara. Não, ele é bom, mas de alguma maneira o lateral direito tá no ataque. E de repente o goleiro tá na lateral esquerda. Mas assim, ó, na boa, por mais que as pessoas achem que a gente não sabe nada e erra tudo, que todo mundo narra melhor do que a gente sabe quem são os caras, a gente conhece os caras. Um ou outro que você não conhece. Tá. Sabe? Lógico, você vai fazer um jogo do Campeonato Paulista e aí você vai fazer um jogo do interior. Pode ligar, fica tranquilo. Ele sempre faz isso. É o Oscar Ulisses. Eu vou falar com ele. Pô, Oscar, eu falei pra você que estava gravando, eu tô aqui com o Maurício Meirelles, você quer participar? Oscar Schmidt? Oscar Ulisses. Oscar Ulisses? Pô, Não, né? não, melhor não. Ele ficou sem graça, ficou mudo. Tá bom. Em Mas breve assim, Oscar Ulisses aqui, a gente vai aproveitar o convite. Mas o que eu tava falando que... Você estava falando do posicionamento, que às vezes Então, você muda, conhece. tal. Agora, você vai fazer um jogo do Campeonato Paulista, interior. Pô, segunda rodada. Vai pegar um time que você vê menos. Porra, aí é duro, você não adianta. Eu já falei para você, pô, diretor de TV, Spielberg, hein? Pô, por quê? Falei, pô, nós estamos no estúdio, não estamos vendo nada. Aí o cara toma um cartão amarelo, aí você faz uma imagem bonita assim e fecha no rosto do cara. Porra, sei lá quem é o cara, pô. Não dá pra me mostrar o número, pô. A pulseira, filma a pulseira. O nomezinho dele. Mas assim... Não põe no nariz. Mas você acaba conhecendo os caras. Tudo bem, mas a gente aí você... anota a escalação, às vezes, só pro protocolo. Às vezes você sabe quem vai jogar. Mas aí tá. Aí você tá narrando uma Copa do Mundo, aí tem um time da Polônia. Então. Que tem os Karvuska da vida. Os nomes são duros. E aí, como funciona isso? Então, eu, por exemplo, faço dois jeitos diferentes. Quando eu vou fazer um jogo de time que eu sei, eu pego o papel e faço a escalação assim, do goleiro ao atacante. Do goleiro ao atacante, os dois times. Se eu vou fazer um jogo na Copa do Mundo e eu não sei exatamente, eu tenho dúvida, aí eu já faço por posição. Em vez de eu fazer a Polônia, Skrawuska, Zarmak, Boniek, Zrang, eu faço Tomaszewski, Zarmak, lateral direito. Eu boto eu escrevo com as posições. Tá. A chance de você errar é menor. Mas sempre tem um cara que troca, inverte lateral, tu já fica doido. Esse daqui é o Skawuska. É o Invertovski. O Invertovski. E aí fala qualquer coisa também, que ninguém sabe o time da Polônia e faz... É que assim, ó, quando você não tem, quando você sabe, o seu cara cruzamento, subiu o Maurício e tirou de cabeça. Quando você não sabe, você fala assim, sobe a defesa e tira de cabeça. Pronto, salvou. Esse é o truque que a gente queria falar. Não tem. Aí eu tenho uma pergunta muito que eu tô querendo fazer pra você, Manda. Kleber. Você é casado há quanto tempo já? Desde 95. Desde 95. É a minha segunda senhora, 95. Ok. Juntou os trapos. O quanto a sua segunda senhora ama o fato de você todo fim de semana ter que trabalhar? Cara, como ela é jornalista também, ela nunca teve esse tipo de... Mas você, quanto tempo que você não tem um domingo? Agora depois que eu saí da Globo, eu fiquei com mais alguns, mas assim, eu não tinha, mas nunca nem pensei nisso, era impensável. Às vezes minha tia me ligava e falava assim, olha, nós vamos fazer um almoço no Domingo de Pau. Eu falei, tia, vai ter jogo. Não, mas você passa aqui. Eu falei, tia, como eu passo aí antes? Eu vou passar aí meio-dia, você vai servir o almoço 1h, eu vou sair daí 2h30, vou chegar atrasado e com a barriga cheia. Não tem jeito, pô. Não tem. Dá, né? Mas assim, eu nunca me incomodei com isso. Porque uma vez um cara chamado Edson Scatamakia, que é um jornalista famoso, conhecido, trabalhou na Folha, no Jornal da Tarde, depois trabalhou na equipe do Osmar, foi o coordenador da equipe do Osmar na Rádio Globo, e o mais recente emprego dele, ele era da produção do Faustão, do Domingão do Faustão. Então, que também é um outro domingo que também o cara não teve. Uma vez ele falou para mim lá na rádio, ele falou assim, poxa, o Osmar narra todo domingo. O principal jogo da semana é o jogo do Osmar domingo. Tem cara que pede para mim, pô, você pode me dar uma folga domingo? Eu falo, posso, e dou a folga.
Agora, como é que o cara não quer fazer o jogo que o Osmar vai fazer? Entendi. Sabe? Então, você escolhe uma profissão que tem jogo domingo. Que o grande dia é domingo. Aí você fala, pô, tem que trabalhar domingo, pô. É porque domingo é a sua segunda, teoricamente, né? O grande dia... Sei lá, Mas quando é o seu dia, domingo, Kleber? Não sei. Quando você dá uma relaxadona? Pô, depende muito, cara. Tem época que você não fazia nada. Segunda, terça, quinta e sexta. Tem a época que terça você viajava, quarta você fazia jogo, quinta você voltava. Sábado você viajava, domingo você fazia jogo, depois do jogo você voltava. Aí você ficou fora de casa 5 dias. Você gostava dessas coisas de vou pra Paris agora fazer uma narração? Não, pra Paris, pra Matão, pra Porto Alegre. Você gosta de estar em loco? Eu achava legal, bom, muito mais legal. Hoje, se eu fosse escolher hoje, vamos fazer uma por semana, vai. Hoje. Mas aí você fica mais... Agora preciso falar, quais são as melhores cabines do Brasil? Cabine de transmissão do estádio que você fala... Assim, estádios que têm cabines boas. Hoje em dia, quase todos. Tá. Porque as coisas mudaram Tecnologia muito, né? e tal. O primeiro estádio que eu falei, porra, chique, elegante, foi o estádio do Atlético Paranaense. Que foi o mais moderno, o primeiro mais moderno, né? Tá. Mas uma cabine legal. Hoje, todos eles têm cabines boas. E cabine boa, na verdade, é uma cabine bem localizada, é uma cabine com algum espaço, que você tenha pelo menos esse sofá aqui para a gente sentar em 3, né? Que tem espaço para o cara do áudio. Porque isso é um dos fatores que tiraram um pouco os jogos do estádio e levaram para o estúdio. Porque às vezes tem cabine mais apertadinha. Não cabe a equipe, né? O equipamento, né? Sim. Às vezes tem uma cabine que é... Pô, tem cabine que o cara passa assim, o torcedor tá aqui, você tá aqui e o cara tá aqui, entendeu? Não pega nada. Mas às vezes pode não ser conveniente, né? Já aconteceu alguma coisa? Já aconteceu de cala-boca? Um cala-boca Galvão, já rolou um cala-boca Kleber pra você? Não, mas eu já discuti com o cara erradamente. Não, discuti não. O cara marcou um pênalti contra o time dele. Tá. O adversário bateu o pênalti e o goleiro do time dele pegou o pênalti. Ele olhou pra mim, assim, olhos bem nos olhos, assim, falou, cambada de ladrão. Pra você. Ou pra mim. Eu desliguei o microfone e falei, senhor, vai porra, cambada de ladrão, eu, porra. Aí, mas ele não veio reclamar no intervalo. Maravilhoso. Mas então tem cabine. Hoje todas as cabines são legais. Agora, tem cabine, por exemplo, você pega a cabine do Parque Antártica, a cabine do Grêmio, do Parque Antártica, do Allianz Parque, Sim. a cabine do Grêmio. São cabines maravilhosas, andares exclusivos para a imprensa. Você entra no elevador, sai na cabine. Agora, hoje, são lá no alto. Tem cara que vai de binóculo. Sim. É mais longe. Pacaembu, era uma delícia fazer jogo no Pacaembu. Perto, legal. Bom. Na Vila Belmiro, porra, era uma delícia. Lá da Vila Madalena. A Vila Belmiro também é bacana. Que não tinha, era mais no meio da galera, esses os caras reclamavam. O cara vinha, vai, Casa Grande, não quer falar de bobagem, entendeu? Sei. Mas era gostoso de fazer o jogo. Deve ser Mas até em hoje. Libertadores, você vai pro Peru, você vai pra Bolívia, como é que são esses estádios? Não me lembro de nada, de Torcida. pegada nada boa. Não, por exemplo, nós fomos fazer um jogo, eu não lembro se foi acho que foi no River. Acho que foi no River. No estádio do River, lá no Monumental de Núñez. Pô, você via que você estava ali sentado, tinha um vidro ali, mas puta, só adversário. É porque você é um brasileiro no meio da torcida argentina. Mas não rolou nada. No Boca, fomos fazer jogo no Boca, não aconteceu. Na final da Libertadores, Corinthians e Boca foi lá na Bomboneira. Sim. A gente fez lá, não aconteceu nada. Montevidéu. Sempre respeitaram a imprensa, não respeitam os jogadores. Não é que eles respeitam, é que assim, depende. Às vezes é mais complicado aqui no Brasil do que fora, porque aqui no Brasil os caras te conhecem, os caras podem reclamar, mas lá fora às vezes o cara vê, Brasília, você quer lá, mas não nada. Você já